O coeficiente Gini, que mede a desigualdade de renda domiciliar no país, que vinha caindo desde 2002, estagnou em 2016 e 2017. O primeiro dos 10 pontos que trata a ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a redução de desigualdades dentro do país e entre eles. E segundo os relatórios dos órgãos que tratam dessa questão, o país caminha a largos passos para trás. Entre 2016 e 2017, 40% dos mais pobres tiveram variação de renda pior do que a média nacional. E contrariando a meta da ODS, a população negra e mulheres tiveram pior desempenho de renda que homens e a população branca. Com a aprovação de marcos legais que vão contra a igualdade de oportunidades e prejudicam a capacidade das políticas públicas de reduzirem as desigualdades. Devido à crise política, econômica, fiscal, o país viveu uma recessão e houve uma retração geral na renda nacional, o que fez dobrar o desemprego. Em 2014, o desemprego no país era de 6,8% e passou para 12,7% em 2017. Esse cenário de crise econômica e política, bem como o desemprego por ela gerado, afetou de forma muito mais significativa os mais pobres, as mulheres e a população negra. Para melhor compreender o que gerou toda essa grave crise, faz-se necessário avaliarmos a situação das contas públicas do Brasil. Desde 2011, é possível observar que a relação dívida e PIB vem crescendo, ou seja, a dívida pública vem crescendo num percentual maior que o aumento do PIB, e que isso foi se acentuando em 2015 e 2016. O governo Temer adotou medidas bruscas para corrigir isso. Medidas essas que desconsideraram a importância das políticas públicas voltadas para a inclusão social. A principal medida aprovada para regular as contas públicas foi a Emenda Constitucional 95, que institui o novo regime fiscal, mais conhecido como teto de gastos. Essa medida cria limites para as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiro. Porém, em contrapartida, acaba diminuindo os investimentos na infraestrutura e os gastos sociais, ao mesmo tempo que a população que necessita desses serviços crescerá e envelhecerá. Se por um lado foram feitas essas medidas sobre o teto dos gastos, nada foi feito para corrigir a grande injustiça tributária vigente no Brasil. No Brasil, os tributos pesam principalmente sobre bens e serviços, o que compõe cerca de 50% da arrecadação. 50% da arrecadação no Brasil são só para bens e serviços. Em contrapartida, a tributação sobre renda e patrimônio é de apenas 23% da arrecadação total. Toda essa política fiscal gera ainda mais desigualdade e prejudicou principalmente os mais pobres, que vêm arcando de maneira acentuada com os prejuízos dessa crise.